Olá, hoje é 25 de abril e estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura, uma realização da Portugal Ribeiro Advogados, da Sigla Sul Consultores e da Giamundo Neto Advogados. Eu sou o Felipe Graziano e estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro e com o Sebastião Buto para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta de hoje, vamos falar sobre a MP do Voo Simples, que busca destravar as relicitações de Viracopos e de São Gonçalo do Amarante, a licitação da concessão de resíduos sólidos urbanos realizada pela Convale e uma atualização sobre as bandeiras tarifárias agora a partir do mês de abril. Maurício, para começar o Infra em Pauta de hoje, bom dia, aliás, para começar o Infra em Pauta de hoje, atualiza, por favor, para a gente sobre essa perspectiva, o que a gente pode esperar nessa discussão da MP do Voo Simples e seus impactos nas relicitações programadas para o setor aeroportuário. Me parece que você quer tratar até de outras relicitações que são esperadas, bastante aguardadas, inclusive. Por favor. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Felipe. A notícia é que uma emenda do relator, a medida provisória 1089, né, que trata do programa de voo simples, pretende alterar a lei de relicitações, né, para tentar destravar as relicitações que, como se sabe, estão nesse momento no aguardo da decisão do ministro Cedrais, né, do TCU, em torno do problema das indenizações do caso de São Gonçalo do Amarante, né, que é o caso que seria a primeira relicitação a via público. A expectativa do governo é que essa relicitação viesse a público, né, fosse publicada edital ainda este ano, mas há dúvidas de que isso vá acontecer. Bom, deixa eu dar um passo atrás aqui, porque eu acho que a gente precisa contextualizar aqui o nosso ouvinte sobre tudo que está aqui sobre a mesa, né? A primeira coisa é o seguinte: hoje você tem diversos contratos, tanto no setor aeroportuário quanto no setor rodoviário, que estão ou em processo de adesão à relicitação ou já aderiram à relicitação e já assinaram o primeiro ou o segundo aditivo necessário para que a relicitação se desenvolva, né? Assim, de cabeça, eu vou mencionar o caso do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que seria o primeiro a ser licitado, que está em discussão nesse momento no TCU, o caso de Viracopos, né, do aeroporto de Viracopos, o caso do Galeão, né, que expressou a sua intenção de aderir à relicitação recentemente, o caso da rodovia BR-040, né, o caso da CRO, concessionária da Rota do Oeste, o caso da MS Via, né? Todos esses deve ter outros que eu não estou lembrando aqui de cabeça, todos esses são contratos que estão em diferentes estágios de adesão à relicitação. Todos eles foram licitados entre 2012 e 2014, são aqueles contratos de aeroportos e rodovias, né, que foram modelados durante um período de crescimento acelerado da economia brasileira, né, e sob a expectativa de que esse crescimento acelerado continuaria pelo menos por alguns anos, e foram impactados logo no início da sua execução pela maior crise da história do país, a crise que aconteceu em 2015 e 2016, crise da qual a gente até hoje não se recuperou completamente, né? Esses contratos, como a gente já falou aqui em outros episódios do Infra em Pauta, deveriam ter sido renegociados. Nenhum contrato feito com a expectativa que esses contratos foram remodelados, com a expectativa que esses contratos foram modelados, resiste a uma crise na dimensão que aconteceu em 2015 e 2016. Né?
E o governo percebeu que era necessário renegociar esse contrato, tentou algumas vezes fazer medidas legislativas para isso. A rigor, em parâmetros normais, não seria necessário sequer medida legislativa para a renegociação desses contratos. Há instrumentos no nosso marco legal para fazer esse tipo de renegociação, mas por medo do Tribunal de Contas da União e dos demais controladores da administração, né, particularmente na ambiência pós-lavajatismo, né, se buscou medidas legislativas, como, por exemplo, a MP, a medida provisória 800 de 2017, né, que tinha por objetivo dizer os parâmetros para essa negociação, renegociação dos contratos. Né? Quando o ministro Assis assumiu em 2019, né, no discurso de posse dele, ele falou que ia tentar a renegociação. A medida provisória 800 que eu mencionei terminou caindo e não foi feita a renegociação. Né? Se tentou outros instrumentos, se tentou fazer revisões dos contratos que resultassem numa renegociação, mas isso não foi viável, basicamente por medo dos agentes públicos de se envolverem em algo assim naquela atmosfera, né, do mundo do lavajatismo. Em março de 2019, a Natália Marcassa, secretária de Fomento do Ministério de Infraestrutura, veio a público para dizer que não haveria medida legislativa para a renegociação desses contratos. Isso foi num evento na Bolsa de Valores, em março de 2019, e que restaria como opção para essas concessões ou a caducidade ou a adesão à relicitação. Né? Depois do ministro ter falado no seu discurso de posse que ia promover a renegociação desse contrato. Nesses 3 meses, né, entre o discurso de posse do ministro e esse anúncio feito pela Natália Marcassa, o que aconteceu foi que o Ministério de Infraestrutura, interagindo com o TCU, percebeu que o TCU não deixaria ir em frente uma renegociação desses contratos. Né? E por conta disso desistiu, não falou a público por que desistiu, mas eu, que acompanho esses temas de perto, sei que informalmente foi dada esta mensagem ao Ministério de Infraestrutura. Né? A relicitação entre nós, primeiro assim, tem uma inadequação aqui do termo relicitação, porque quando se fala em relicitação fora do Brasil, a gente fala de licitar de novo um contrato em curso, né? De você tirar um contrato que está em curso e entregar a um outro concessionário. É nesse sentido que você vai ter, por exemplo, uma série de artigos publicados sobre esse tema. Acho que os mais relevantes são aqueles publicados pelo Michael Klein no final da década de 90, né, sobre rebidding of concession contracts. A nossa relicitação, na verdade, foi a opção que o governo achou possível, né, a renegociação. Né? Ali foi no governo Temer. O problema desses contratos, de todos esses contratos que eu mencionei, né, já estava ali claro que esses contratos precisavam ser renegociados. O governo não se sentia naquele momento com capacidade para promover a renegociação e resolveu criar o processo de relicitação para ter uma devolução estruturada desses contratos que permitisse reduzir o problema para os usuários, né, de contratos que não teriam condições de ir a seu termo, não teriam condições de terminar, porque foram impactados pela maior crise que o país já passou. Bom, Maurício, só aproveitando essa tua pausa no raciocínio, mas só um pequeno complemento, né? É importante que a gente deixe claro que quando a gente fala sobre a falta de uma renegociação desses contratos, né? Quando a gente trata da ausência de uma decisão sobre o reenquadramento desses contratos a um novo contexto em função da crise que se vivenciou, a gente não está falando de uma falta de ousadia do gestor. Na verdade, a gente está tratando aqui de uma captura do gestor pelo controle, porque a regra seria renegociar. A legislação, ela traz como valor principal a manutenção do contrato. Isso está presente na lei de concessões, que inclusive trata a caducidade como uma faculdade, ou seja, mesmo diante de uma falta comprovada, o poder concedente não é obrigado a caducar o contrato. Ele tem como opção renegociar, e isso diante da inadimplência. Quando a gente trata de um contexto em que nem a inadimplência existe ainda
existe um desequilíbrio, me parece que a solução antijurídica é a devolução da concessão. O correto seria a negociação. O problema é que a gente tem uma situação de captura do decisor, né, uma captura do gestor pelo controlador. E aí, o que parece certo não acontece e o que, ou melhor, o que parece certo acaba sendo errado, né? Que é a devolução da concessão, quando me parece o correto seria a renegociação e a continuidade do contrato. Esse me parece o valor principal. O problema, Felipe, é que essas renegociações, não existe um parâmetro pré-estabelecido para uma renegociação desse tipo. Né? É uma renegociação complexa, de fato, tem muita premissa que tem que ser estabelecida entre as partes, tem que ser negociada, admitida entre as partes, para você conseguir fechar um novo desenho. E aí os gestores morrem de medo de que as suas premissas sejam diferentes daquelas dos órgãos de controle. Observem que até para renovação de contratos que estão previstas nos contratos, né, atualmente essas renovações foram feitas, por exemplo, no setor ferroviário, elas são feitas, decididas pelos órgãos, né, responsáveis, nesse caso a NTT e governo federal, e depois validadas pelo TCU, né, por medo dos gestores, né, até a renovação de contratos, né, está sendo validada previamente pelo TCU. Talvez a relicitação devesse incluir uma cláusula desse tipo, né? Porque na prática o TCU termina tomando a decisão final. Essa é, lamentavelmente, o nosso contexto. Mas, assim, para ir direto ao ponto, né? O que é que está? Por que é que o governo fez essa emenda? Né? Por que é que o governo? O que é que diz essa emenda? A emenda basicamente diz que o processo de licitação o processo de relicitação, né, pode ir em frente, mesmo na pendência da decisão sobre os valores controversos da indenização por investimentos não amortizados. Né? Neste momento, o processo do aeroporto São Gonçalo do Amarante está parado no gabinete do ministro Haroldo Cedrais, do TCU, porque haveria uma dúvida sobre se a relicitação pode ir em frente na pendência de valores controversos. O entendimento que o ministro deu na sua primeira decisão sobre isso, né, foi de que não era possível a relicitação ir em frente enquanto não tivesse todo o acerto de contas entre o atual concessionário e o governo, de maneira que este valor a ser devido ao atual concessionário fosse colocado para pagamento pelo novo concessionário. O entendimento do governo, com o qual eu concordo, tá? Eu acho que esse entendimento do Haroldo Cedrais está equivocado, olhando a própria lei, porque ele frustra o objetivo da lei, que é permitir que você transfira a operação do ativo para um novo concessionário e, portanto, você tenha menor impacto ao usuário, né, nesse processo de transição. O entendimento do governo é que o que você coloca para o novo concessionário pagar como outorga são os valores incontroversos, os valores da indenização que o governo entende que tem que ser pago. Né? O valor controverso ele vai parar numa arbitragem, né? Vai ser resolvido via arbitragem, é isso que diz a lei de relicitação, e uma arbitragem para este tipo de coisa pode durar vários anos. Aliás, a gente tem um exemplo em curso, né? Inclusive do qual eu sou advogado, que é a arbitragem da Galvão BR-153, que é uma arbitragem para obter, para definir o valor da indenização por investimentos não amortizados, no caso da Galvão BR-153, que caducou em 2017, e essa arbitragem começou em 2018, e ela ainda está em fase, vai começar ainda a perícia, está em fase de definição dos peritos. Né? Então, uma arbitragem desse tipo pode demorar vários anos, né? O que significa que essas relicitações seriam feitas lá na frente. E a relicitação ela foi uma opção à caducidade, não uma opção para que você pudesse mais rapidamente transferir esses ativos para novos concessionários de maneira a não impactar o usuário, deixando, né, a discussão dos valores controversos para se fazer no tempo, sem impactar a operação
do ativo. Então, eu acho que o entendimento do ministro Haroldo Cedrais, de que tem que você fechar todas as contas antes de fazer a relicitação, é um entendimento que frustra completamente a relicitação. A gente, se esse entendimento prosperar, licitações como a de Viracopos, licitações como as outras, todas provavelmente vão parar na arbitragem, né? Porque o governo fez normas sobre indenização de investimentos não amortizados de qualidade muito ruim, que jogam para baixo o valor a ser pago ao atual concessionário, né? Então, todas vão parar em arbitragens para definir esses valores de indenização. E essas arbitragens vão demorar 4, 5 anos. Eu não consigo imaginar que elas demorem menos do que isso, né? Então, vai se frustrar o objetivo da arbitragem. Tem um ponto... Diga, Sebastião, diga. As questões que vocês levantaram, você e Felipe, ela retrata muito bem o que é o risco associado ao custo de saída, tá? Qualquer concessão. Então, quando você vai participar do processo licitatório, não só tem os riscos associados à execução do projeto, sino qual é o grau e o custo associado à saída, as incertezas associadas a uma eventual saída desse contrato. Tá? Então, aqui a gente se encontra entre a disjuntiva de fazer uma relicitação ainda com um processo de indenização incerto, que gera um custo associado à saída, vis-à-vis a atrasar a relicitação, que seria um mecanismo de saída. Tá? E isso é uma das principais causas, além de que vocês bem falaram, de se é um mecanismo para a solução dos problemas, a relicitação, a renegociação, é a falta de clareza nas regras da negociação e a falta de clareza, em particular, nas regras de indemnização. Então, são todas questões que elas poderiam ser melhor previstas no início dos contratos se se tivesse um contrato melhor estruturado, uma regulação mais detalhada em relação a essas questões, com o qual você minimiza esse risco de saída, incentiva os novos entrantes, que muitas vezes essa incerteza de como que se dá o desfeito do contrato, no caso de situações complexas, é o que termina afastando alguns investidores internacionais. Eu falo, bom, se não se der aquele cenário que está previsto num contrato de tão longo prazo, como que será o desfazer daquele contrato? E isso poderia ser solucionado com uma melhor especificação na partida, tanto do edital, quanto as regras de indemnização, quanto como que se daria o mecanismo de negociação, para não ter que depois, quando o fato acontece, chegar a buscar uma solução que ela é o menos pior, mas não é a melhor. Deixa eu só fazer um último comentário. A gente terminou já gastando muito tempo com esse tema, a gente tem que passar para os outros. O último comentário é o seguinte: alguns desses projetos que estão submetidos à relicitação são projetos que são muito deficitários para o concessionário. O concessionário gasta milhões por ano, né, para conseguir manter esses ativos operando. Quer dizer, a receita que ele gera hoje é menor do que o custo que ele gera ano a ano. Nesses casos, eu tenho certeza que o concessionário, de bom grado, daria o consentimento para que você pudesse fazer rápido a relicitação e a discussão, né, do que for controvérsia ou indenização seja feita no tempo que tiver que ser feita, no tempo que demorar a arbitragem. Né? Então, alguns desses processos que estão aí, eu vou citar, aliás, eu não vou citar não, porque eu tenho alguns dos dados que eu tenho sobre isso foram dados obtidos em uma relação cliente-advogado, mas os dados vários desses dados são públicos, né? Os balanços das concessionárias são publicados, né? Então, se alguém quiser fazer a conta, vai ver que tem algumas dessas concessões que a receita é menor do que o custo anual, né? Nesses casos, não tem por que o TCU estar criando problema, né? O TCU deveria simplesmente deixar ir à frente o processo, o concessionário vai permitir que o processo vá à frente, né? E o passivo eventualmente existente vai ter que ser, o governo vai ter que lidar com isso, né, por meio da arbitragem, definição do valor na arbitragem e do precatório. Passando para a próxima pauta,
Eu queria comentar aqui com vocês sobre um fato que passou relativamente desapercebido na imprensa, de modo geral, nessa última semana. A gente que acompanhou, eu sei que vocês dois também acompanharam ativamente as discussões que precederam o novo marco regulatório de saneamento básico, a gente percebeu que 80% das discussões acabavam tratando dos serviços de água e esgoto. E aí, eventualmente, sempre alguém ali levantava a mão, oh, tem também resíduos sólidos, não esquece, né, dos outros componentes do saneamento básico. E, de fato, os resíduos sólidos são integrantes do saneamento básico e o Brasil tem uma carência gigantesca em relação a esses serviços. A gente ainda tem lixões a céu aberto, uma tragédia humana, é um descalabro, mas é algo que ainda convivemos e que não tem solução fácil para esse problema. O ponto que eu estou querendo tratar aqui é a licitação promovida pelo Convale, com apoio do FEP, da Caixa Econômica Federal. O FEP prestou toda a assessoria técnica e financeira para a estruturação do projeto e foi estruturada uma concessão para serviços de resíduos sólidos urbanos e limpeza pública. O leilão foi na última semana na Bolsa de Valores, na B3, e teve como vencedor o consórcio S, que foi liderado pela Suma Ambiental e teve a participação também da Seleta. O leilão foi vencido com um deságio de 30%, o critério de seleção era a menor tarifa, foi oferecido um deságio de 30%, e aqui eu queria só trazer alguns pontos que me parecem importantes na inovação do projeto. Talvez seja a primeira geração de projeto de resíduos sólidos após o novo marco regulatório, e aqui tem algumas inovações que são decorrentes disso, que são importantes para a viabilidade e para testar aspectos trazidos pelo novo marco. Talvez o principal deles seja que esse é o primeiro projeto, num contexto regional, de concessão comum. Aqui não há patrocínio público. Todo o projeto está estruturado na cobrança de tarifas aos usuários. Essas tarifas vão ser cobradas junto com as contas de água e esgoto, a partir de um critério de proporcionalização do volume de esgoto gerado nessas residências. Essa é uma inovação que veio com o novo marco. Tradicionalmente, esse serviço de resíduos ele é remunerado com base numa taxa que é cobrada juntamente com o IPTU. E a partir disso tem uma série de problemas, principalmente em municípios pequenos, a inadimplência em relação ao pagamento do IPTU é gigantesca, em alguns casos chegando a ser maior do que 60% de inadimplência. Estruturar um serviço economicamente sustentável a partir de uma inadimplência dessa é algo bastante difícil, e quando se trabalha num contexto de uma gestão pública que depende da cobrança de um tributo, taxa um tributo, a viabilidade econômica fica bastante comprometida. A solução que o novo marco trouxe foi a possibilidade de cobrança com outras tarifas. Então, você estrutura a tarifa, tem critérios para o cálculo dela, a proporcionalização, né, a vinculação a partir de um critério que considere o volume de esgoto é uma dessas alternativas, e a cobrança junto com as tarifas de água e esgoto tem uma expectativa em relação a isso de uma redução bastante drástica. Se eu não estou equivocado, a inadimplência considerada foi abaixo de 10%. Um outro aspecto fundamental é a lógica da prestação regionalizada. A gente tem um primeiro passo a atingir com resíduos no Brasil, que é acabar com os lixões, e para isso os aterros sanitários são uma solução adequada. Mas aterro, num contexto mundial, olhando países mais desenvolvidos, já é uma solução que não deveria ser adotada como uma solução principal. Aterro é para aquele resíduo que você não consegue reciclar, não consegue dar uma destinação mais nobre. E nesse sentido, o projeto traz uma inovação interessante, porque traz a obrigatoriedade do concessionário de gerir o aterro sanitário existente, inclusive ampliar e criar um novo aterro no final do contrato, né? Ao fim da concessão ele precisa disponibilizar um segundo aterro sanitário, mas mais do que isso, com regras progressivas, ele precisa dar uma destinação que envolva a reciclagem de um volume crescente
dos resíduos gerados. Além disso, há a possibilidade de geração de uma receita acessória a partir da queima do gás ou outras tecnologias que gerem um aproveitamento dos resíduos obtidos a partir da coleta. Esses aspectos todos estão sendo considerados, tem outros projetos sendo modelados pelo FEP e também outros em iniciativas regionalizadas por consórcios públicos municipais ou municípios de grande porte, porque aqui tem um grande problema, né? Municípios pequenos não têm escala para gerar uma solução mais adequada para o aproveitamento dos resíduos, numa lógica de geração de energia, de reciclagem. São projetos que, para se tornarem viáveis, dependem de um volume maior de resíduos, né? Você precisa concentrar. E nessa lógica, acho que talvez até muito mais do que em relação às premissas que fundamentam a regionalização para os serviços de água e esgoto, a regionalização para os serviços de resíduos sólidos urbanos, ela se torna muito importante. E essas iniciativas dos consórcios públicos municipais tendem a se ampliar. A gente tem percebido um número cada vez maior de consórcios se movendo nessa direção, vários aderindo ao FEP, mas muitos promovendo soluções individuais. E eu acho que são esses os aspectos. Não sei, Maurício, Sebastião, se vocês têm algum comentário adicional. Eu acho que uma excelente notícia de que podem se estruturar negócios para o manejo dos resíduos sólidos urbanos, tá? A gente vem trabalhando com esse tema no passado e um dos principais desafios que se tem na questão do resíduo sólido era a não cobrança daquele serviço, tá? Aquilo que você salientou no início, de que ele estava dentro da taxa do IPTU. Ali você não tem uma separação da destinação dos recursos especificamente para a atividade de manejo de resíduo sólido. Aí ele compete com a utilização dos recursos do município para todos os outros fins do orçamento. Então, isso sempre fez com que a questão do resíduo sólido fosse uma questão não tratada. E sempre se tinha uma resistência à implantação de uma política de cobrança pelo resíduo sólido explícita, tá? Porque ela tem um passivo eleitoral aqui, tá? Já houve histórias aqui em São Paulo e em outros estados onde a imposição de uma tarifa para o resíduo sólido, ela não era eleitoralmente bem vista. Tá? Agora, o novo marco já traz a necessidade dessa cobrança. Tá? E no caso, por exemplo, no estado do Paraná, você já tinha, era um dos poucos estados onde já se tinha vários municípios que tinham a cobrança do resíduo sólido através da tarifa de água e de esgotamento da companhia de saneamento. Ainda que a companhia de saneamento não prestasse aquele serviço, ela era arrecadadora daquela tarifa que repassava depois para o responsável do manejo. Então, acho que o novo marco e estes exemplos vêm a colocar em prática a superação desse primeiro desafio, que é estabelecer uma tarifa de cobrança para os resíduos sólidos. Tá? E essa solução de fazê-lo junto à tarifa de água e esgoto sanitário faz com que a inadimplência realmente se reduza. Está a discussão lá se o usuário poderia pagar separado, bem numa mesma fatura, mas você poderia fazer pagamento separado, porque são serviços diferentes e até prestados por empresas diferentes ou entes diferentes. Então, está essa discussão. Mas, sem tarifa, você não tem viabilidade econômica para fazer qualquer processo de licitação. E você não pode depender dos recursos do município para estruturar um negócio, por isso tem muito risco. E a outra questão que você bem apontou é a questão da escala. Tá? E isso é muito diferente realmente do que abastecimento de água e tratamento sanitário, onde a regionalização busca mais que a escala, busca uma questão dos subsídios cruzados que viabilize a universalização. E no resíduo sólido, a escala se torna importante para viabilizar, em particular, o aterro sanitário. Tá? E não só tem a escala, quanto também a possibilidade de gerar valor ao lixo, que é a possibilidade de você ter outras receitas adicionais, advinda da reciclagem, da geração de energia,
enfim, da possibilidade de gerar valor ao lixo. Então, você vai ter uma parte que é a tarifa e outra parte que é a própria geração de receitas adicionais. Então, acho que esse tipo de negócio que se está estruturando é muito bem visto, porque é o que se precisa para sair do estado lamentável que se tem no manejo dos resíduos sólidos. E a questão da constituição do consórcio, que aí necessariamente, para ter essa escala, se dá em municípios, a regionalização do resíduo se dá sim em municípios vizinhos, que não necessariamente precisa se dar no caso de água e esgoto, mas a regionalização do resíduo sólido se dá nas vizinhanças. Isso também facilita a implantação da política de cobrança. Tá? Porque aí não é só uma iniciativa de um município, sino de aquele vizinho que constitui no consórcio que vai com uma mesma política. Então, isso evita o questionamento perante o prefeito da imposição de aquela solução. Então, acho que... Sebastião, sobre sua fala, 2 pontos que você tem toda a razão, né? Sobre a questão do peso político, isso é extremamente importante e no contexto do Convale, isso ficou evidente. O Convale é um consórcio de 13 municípios na região de Uberaba e dos 13 municípios, 8 aderiram. É um número expressivo, os principais municípios aderiram, mas os que ficaram de fora, eu não tenho contexto, não participei das discussões, mas o que se tem de notícia é que o aspecto político foi determinante. Então, isso ainda vai permear muito as discussões. Há a possibilidade dos municípios aderirem no futuro, mas cobrar tem um ônus político, com certeza, mas, por outro lado, é só assim que o serviço vai se tornar viável. Então, tem toda a razão. E sobre a questão da cobrança, da cobrança conjunta, né, o modelo ele prevê um contrato de interdependência entre o operador do sistema de água e esgoto. Se eu não me engano, nesses casos todos é a companhia estadual, e tem um acordo de cobrança conjunta, né? É um único código de barras que, a partir do pagamento, ele explita para cada um dos prestadores o valor. Quem faz a gestão disso é a Copasa, e a partir daí os valores são distribuídos de forma automática a partir dos critérios informados por cada operador. Maurício, fica à vontade. Não, a única coisa que eu queria comentar é que, assim, todos esses obstáculos que foram superados, particularmente o obstáculo do financiamento a partir da cobrança de tarifa, né, são coisas muito importantes, muito relevantes para expandir esse mercado, né, para se tornar uma expansão nacional, porque quando você olha Sinisa, a gente ainda tem no Brasil vários lixões, né? Apesar da regra ter sido feita na Lei Nacional Diretrizes sobre Resíduos Sólidos, regra que deveria entrar em vigência em agosto de 2014 foi sucessivamente adiada, a gente já deveria ter terminado os lixões, né, há vários anos, mas até agora, na prática, a gente não conseguiu. Então, acho que é uma conquista enorme para envolver mais iniciativa privada neste setor com contratos de longo prazo. Agora, eu acho que a gente não pode esquecer que neste setor já tem muita coisa acontecendo mesmo antes dessa solução, né? Empresas como Enob, Solvi, Estre, né? Participaram de várias e tem concessões. A Estre eu não tenho certeza, mas as outras duas têm concessões de resíduos sólidos em diversos municípios, né? O grande problema desses arranjos é que eram arranjos que não se conseguiu expandir para o resto do país, né? E agora com essas soluções que vocês mencionaram, eu acho que a gente tem um potencial de expansão disso para todo o país, inclusive a partir da regionalização com projetos maiores, né? A maior parte dos projetos que essas empresas têm são projetos municipais, que por isso tem toda a limitação que decorre do tamanho, né, do município contratante. E neste caso, eu entendo, Felipe, que a concessão inclui todas as etapas do manejo de resíduos sólidos, desde a coleta, a triagem, transporte e a destinação final, tá? E o qual também ele está sinalizando uma tendência do mercado privado
de um apetite para aquilo que é tudo o elo do manejo dos resíduos sólidos, porque inicialmente se tinha mais um apetite do privado para o aterro sanitário, tá? E não necessariamente a parte de coleta, que é uma parte mais complexa. A coleta Tradicionalmente urbana. era contratado como prestação de serviços, né? Em Isso. regra. Claro, o Maurício tem razão Isso. nas exceções, mas você tem toda a razão, Sebastião. E partindo para, não sei se alguém tem um comentário adicional sobre o tema, mas partindo já para o próximo assunto, Sebastião, tivemos bastante discussão e bastante alteração no cenário das bandeiras tarifárias, né? Acabou a crise hídrica, a gente pode ficar tranquilo? O que você pode nos atualizar sobre isso? Okay. Bom, tentando atualizar um pouco a questão das bandeiras tarifárias, que tem sido motivo de notícias nas últimas semanas, eu vou tentar esclarecer um pouco o que tem acontecido e como que o usuário tem que entender aquelas variações ou reduções de tarifa que estão sendo publicadas na mídia. Então, a primeira questão é que o governo federal anunciou o fim da cobrança da bandeira da escassez hídrica na conta de energia elétrica no passado 16 de abril. Lembrando que essa bandeira da escassez hídrica, ela vigorou com esse nome de bandeira da escassez hídrica, que era uma bandeira vermelha extraordinária, diríamos, tá? Ela vem vigorando desde setembro do ano passado. Ela tinha um valor de acréscimo na conta de energia de R$ 14,20 por cada 100 kWh consumido. E essa bandeira da escassez hídrica, ela era um valor adicional, como falei, que era necessário para cobrir os custos de geração, os maiores custos de geração, associados ao período de escassez hídrica e de seca, na qual foi necessário e preciso acionar o parque térmico, que tem um custo maior. Então, o que aconteceu é que o dia 16 de abril se anunciou o fim dessa cobrança dessa bandeira de escassez hídrica. Essa bandeira de escassez hídrica, ela não se aplicava aos usuários de baixa renda, os quais foram exentos desse pagamento. Com o fim dessa bandeira de escassez hídrica e dada agora as condições dos reservatórios, passa-se, a partir de 16 de abril, a bandeira verde. A bandeira verde ela não tem custo adicional de geração e nas expectativas do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a expectativa é de que se tenha bandeira verde no mínimo até o fim deste ano, porque não haverá necessidade de acionar o parque térmico, de acionar tanto o parque térmico em função da condição dos reservatórios. Então, o fim da bandeira de escassez hídrica que foi anunciada pelo governo federal, foi anunciada com que trazeria uma redução de 20% na tarifa do consumidor. E ali o consumidor pode não realmente verificar essa redução de 20% na conta final dele, tá? Porque aí vai que separar o que é a retirada da bandeira em si, ela pode ter um impacto de 20% sim na conta, mas a conta de energia ela tem outros impactos além da própria bandeira, tá? E por isso que nas últimas semanas foram anunciados alguns reajustes tarifários de algumas concessionárias do país, onde não se verifica uma queda de 20% na tarifa média. Tá? Por quê? Porque se tem os reajustes tarifários anuais, tá? Que são os ajustes nominais, que você faz a variação da tarifa pela inflação, pelo IPCA, que o ano passado é na casa de 10%, pelo repasse dos custos de geração que foram verificados, que ano passado aumentaram, tá? E tem o impacto das bandeiras. Então, você teve reajustes tarifários que, somando a inflação, mais os componentes financeiros, que são aquele conceito de custo que são um pass-through para as tarifas, e o custo da geração passada, tiveram uma variação de mais de 20%. Quando ia esses retirando a bandeira, algumas concessionárias tiveram variação de tarifa
para consumidor residencial aí da ordem de 0%. Então, não é que o consumidor vai verificar uma redução de 20% da sua conta, vai verificar uma redução de 20% da sua conta a partir de uma conta que aumenta por outros conceitos, ok? Então, aí, o reajuste médio anual esperado para este ano, segundo a estimativa de alguns consultores, está aí na ordem de 3,5%, que o reajuste nominal, que seria aquilo que vai ser os motivos de aumento da tarifa, daria na ordem de 3,5%. Reduzida a bandeira, o consumidor residencial médio pode ter uma queda de tarifa de 7,5%. Ok? Então, é importante explicar o porquê do fim da bandeira da escassez hídrica, que pela melhora do reservatório, ela se antecipou agora, concluiu no 16 de abril. Lembrando ainda que essa bandeira de escassez hídrica, ela não permitiu cobrir todos os custos associados à escassez hídrica durante o período de seca. Houve que estruturar um financiamento setorial, que vai se pagar por vários anos, tá? Para cobrir a diferença entre o que se arrecadou dessa bandeira de escassez hídrica e aquilo que foi o custo real da geração. Okay? Então, o fim da bandeira ele é anunciado, mas tem uns impactos da escassez hídrica que ele ainda vão se perpetuar no tempo. Okay? Mas o cenário hidrológico mais favorável leva a retirar essa bandeira de escassez hídrica e ela teria esse impacto de 20% se você não tivesse nenhuma outra variação da tarifa, mas você tem componente que aumenta na tarifa anualmente, e então o que Dona Rosa e Dom José vão perceber no bolso não vai ser uma queda de 20%, tá? E sim uma queda um pouco menor em virtude desses outros componentes da tarifa. Okay? Paralelo a isso, no dia 14, a ANEEL abriu a consulta pública para rediscutir o valor das bandeiras tarifárias. Tá? Lembrando que existem 3 bandeiras tarifárias, a verde, a amarela e a vermelha. Verde não tem custo adicional. A amarela é uma intermediária para sinalizar que se está entrando com menos disponibilidade hídrica, e a vermelha é aquela que sinaliza uma restrição hídrica maior. Os valores dessas bandeiras tarifárias, o acionamento das bandeiras se dá pela ANEEL em função das condições hídricas, mas os valores das bandeiras são pré-estabelecidos. Okay. E o que se colocou na audiência pública, também nesta semana, que pode chegar a confundir aos leitores e a audiência, de que houve várias notícias em relação das bandeiras, é, por um lado, a extinção da bandeira, o fim da bandeira da escassez hídrica, e, por outro lado, a discussão de qual será o valor das bandeiras quando elas fossem acionadas. Okay? E aí a ANEEL colocou em consulta pública, uma consulta que começou no dia 14 de abril e 24 de maio, para discutir o valor da bandeira tarifária amarela e da vermelha. E ali há toda uma metodologia do cálculo das bandeiras tarifárias, e isso é o que está colocado na consulta pública. Enfim, da história, o valor da bandeira tarifária amarela, ela teria um aumento aí da ordem de 57%, passaria de R$ 1,87 por cada 100 kWh consumido para R$ 2,93. E o patamar a vermelha, ela tem 2 patamares, o 1 e o 2. A vermelha passaria no patamar 1 de R$ 3,97 para R$ 6,23. E no caso do patamar 2, teria uma pequena queda de R$ 9,49 por cada 100 kWh para R$ 9,33. Então, essas variações que estão sendo colocadas agora na consulta pública para a alteração do valor da bandeira, ela corresponde a uma metodologia e, em particular, o que explica essas variações para mais nas bandeiras tarifárias amarela e vermelha é o fato do aumento nos preços dos combustíveis, tá? Que são explicados pela recente dinâmica do preço do combustível, que tem sido pressionado pelo cenário macroeconômico mundial, e isso repercute no valor dos contratos das térmicas por disponibilidade, e isso faz com que o valor
do adicional de tarifa que teria que ser para cobrir os custos adicionais de geração, aumente no caso da tarifas tanto vermelha quanto amarela. Mas se no caso da vermelha, no último patamar, que é o patamar 2, tem uma pequena queda. E essa pequena queda, por que se explica? Ela é a conjunção de dois eventos. Um, o aumento do preço dos combustíveis, como falei, e a outra é que se volta à metodologia de considerar o 95% de probabilidade dos eventos históricos desfavoráveis. Tá? Lembrando que as bandeiras vermelhas e amarelas, elas consideram a probabilidade de cenários hidrológicos, olhando o histórico. Essas bandeiras, pela metodologia, considerando 95% dos eventos históricos conhecidos. Excepcionalmente, o ano passado se passou por uma probabilidade de 100% dos cenários históricos, porque se estava na pior crise da história. Tá? Então, agora o que houve foi um ajuste dessa probabilidade, volta-se à metodologia anterior, e a conjunção do aumento do preço do petróleo e dos combustíveis e da mudança no cálculo da probabilidade faz essa pequena redução na tarifa vermelha. Tá? Mas não é que confundir as variações do preço das bandeiras com o que será a tarifa. Tá? Só se está definindo qual será o valor da bandeira vermelha, amarela vermelha e amarela, caso ela fosse acionada. E a expectativa é que até fim do ano essas bandeiras não sejam acionadas e se mantenham com a bandeira verde, que não tem custo adicional. Então, esse é um pouco o resumo do que tem acontecido nestas semanas na questão das bandeiras tarifárias. Tá? E isso, sem dúvida, a metodologia de construção da tarifa de energia elétrica é bastante complexa, e isso faz com que o usuário, quando lê o manchete do jornal, não sabe bem qual vai ser o impacto que vai ter na tarifa, tá? Porque, por um lado, aumenta os valores de referência das bandeiras, por outro lado, sai a bandeira de crise hídrica, por outro lado, entra a inflação e o custo da geração, por outro lado, tem as compensações do passado. Então, realmente, o impacto tarifário do usuário final não será aquele desconto de 20%, e vai variar muito de concessionária em concessionária, porque depende do portfólio de compra de energia e dos componentes financeiros também passados. Sebastião, uma dúvida. Me parece, pela tua explicação, que a decisão sobre a retirada da bandeira vermelha, ela foi uma decisão técnica, ainda que a comunicação do fato em si, de alguma forma, tenha tido um viés politizado. Está correta essa percepção, né? Sim, digamos, o fim da bandeira da escassez hídrica, ela tem a ver com a melhora hídrica. Mas isso não significa, tá? E isso acho que não está tão claro para a sociedade, que se tenha acabado com o custo associado à escassez hídrica que não foi coberto pela tarifa. Porque lembrando que essa tarifa adicional vinha cobrir uma diferença de custos, de maiores custos de geração pela escassez hídrica passada. E esses custos ainda não estão todos cobertos. Okay? Então, o fim da cobrança da bandeira de escassez hídrica, ela tem a ver com um momento que o reservatório está melhor e que, de fato, teria uma tarifa verde. Mas ainda continuaremos pagando, já não na forma de uma bandeira, mas sim na forma de uma tarifa permanente, os custos associados ao maior custo de geração do passado. Perfeito. Maurício, se você não tiver nenhum comentário... Não tenho. Na verdade, assim, à medida que o Sebastião foi falando, a única coisa que me veio à cabeça é que é um tema que a gente já debateu aqui, mas eu não sei se há clareza em relação a isso, se é um tema que é muito específico de cada uma das concessionárias, né? Que é o impacto da pandemia, da variação dos custos de insumos, né? Decorrente da pandemia e da guerra da Ucrânia, sobre essas variações tarifárias. Já se está sentindo esses impactos nessas variações tarifárias, Sebastião? Quer dizer, o custo, por exemplo, do diesel, né? Nos casos em que você tem geração que usa diesel, que eu sei que hoje é muito restrito, ou de outros
derivados de petróleo, isso já tem impacto? Custo, por exemplo, variação do aço, né, que é insumo para alguns equipamentos elétricos, isso já está tendo efeito ou não é perceptível ainda esse efeito e a gente deve ter isso mais possivelmente na próxima revisão? Tem partes e partes, tá? Então, as tarifas que estão passando pelos reajustes anuais, tá? Eles, a parte que o pedágio, que seria o FIOB, que é o uso de infraestrutura da rede, ele é basicamente ajustado, grande parte dos contratos, por IPCA menos o fator X. Tá? Então, você tem um impacto decorrente do cenário macroeconômico, mas também mundial e do doméstico. Okay? Então, assim como o aumento a variação do dólar, do preço do petróleo impacta no IPCA, bueno, indiretamente termina impactando nas tarifas. Mas enquanto for IPCA, você termina fazendo IPCA a cesta de índice ao consumidor, né? O custo ao consumidor. Então, esse impacto termina sendo limitado, né? Termina sendo a inflação ao consumidor. Se você tivesse o IGP, né, que aí reflete os custos de atacado, 60% atacado, aí começa a ter uma consequência pior, né? Mas, de qualquer modo, mesmo no IGP, em relação, por exemplo, a custo de construção, eu sei que o setor elétrico central não é custo de construção, você tem um gap relevante acontecendo nesse momento, né? E você aí tem contratos, a maioria dos contratos passaram para o IPCA, tá? Então, o contrato originalmente era no IGPM, ok? Mas então você tem a inflação em lo que a inflação geral, o consumidor, em lo que o FIOB, que é a parcela de infraestrutura. O custo da energia, ela depende do portfólio de compra de energia de cada distribuidora, mas as compras se fazem de forma centralizada, ok? Você, o que varia é a composição de contratos, mas as compras são centralizadas. Então, quando varia o custo de energia de uma distribuidora para outra, o que varia é a composição do portfólio de compra. E o que acontece? A guerra da Ucrânia e a variação dos preços do combustível impacta no custo da geração térmica ou a geração diesel, que forma parte dessa composição dos contratos. Então, você tem esse impacto nas tarifas. Só que esse impacto nas tarifas se dá em cada reajuste anual ou em cada revisão anual. Então, ela se dá em momentos diferentes, ok? E além disso, tem o que se chama os componentes financeiros, que tem a ver com encargos setoriais, encargos setoriais e o custo próprio da geração, onde você compara aquilo que for realizado com aquilo que estava previsto no último reajuste. Então, isso faz com que a variação dos preços da energia entre as distintas distribuidoras possa ser diferente. E esse impacto da guerra da Ucrânia e da Rússia, ele se vai manifestando através do custo da geração, e em particular da composição térmica que se tenha no portfólio de compra de energia. Perfeito. Sebastião, muito obrigado pelas explicações. Agradeço aos nossos ouvintes. Lembro que o Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Peço para que vocês curtam o nosso canal, cliquem no sininho para que vocês estejam sempre atualizados sobre as nossas discussões aqui. E agradeço e desejo a todos uma boa semana.